Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Tem gente que é inscrito e que é membro do canal, então eu vou comunicar para vocês aqui, gente, que no próximo Cachorrada Podcast, que é na próxima sexta-feira com o Frossar, essa semana não tem cachorrada porque eu não aguento fisicamente, a gente vai sortear todos esses copos aqui para os membros do canal. Então a gente faz sempre aquela planilhona lá com todos os membros e a gente então vai sortear um copo para cada número. Nós vamos colocar de 1 a 40 e poucos que deve ter e 9 vencedores ou 10, não lembro quantos copos tem aqui. Cada um vai ganhar. Hoje tem um copo do Penharol, tem um copo... Cara, eu mostrei outro dia o copo do Clássico, que eles acertaram quem fazia os gols. Tem um copo da final do Campeonato Mineiro, do Campeonato Brasileiro. Tem todo tipo de copo, ó, do Penharol aqui, ó. Obrigado demais a turma, o Pica-Pau principalmente que me mandou aí, velho. Obrigado demais os copos. É uma forma da gente presentear quem está contribuindo tanto com o nosso canal. Eu tô fazendo isso aqui para continuar com o Cachorrada Podcast. Espero ter novidade em breve para vocês, gravando às 2h20 da manhã, com muito carinho. A forma que vocês têm de retribuir. Depois vai lá nas públicas que eu tô postando de Powerade, de Coca-Cola sem açúcar. Dá uma moralzinha no Instagram, galera. Quando tiver um Reels, uma publizinho, um story, reage, comenta lá pra dar uma moralzinha, porque tá subindo a alma aqui, velho, pra trabalhar, pra atender vocês. Porque eu não posso deixar vocês sem o pós-jogo. Tem que deixar lá o que coloca carne na panela, a gente tem que fazer também, né, gente? Vamos lá, falar de Galo e Penharol. Um negócio assim que rola muito no pós-jogo é que às vezes a gente concorda, porque tem um atleticano do lado de cá e grande parte do público, 95% do público aqui deve ser atleticano também, apesar de ter bastante gente de outros times que vem visitar o pós-jogo. É curioso que tem muito cruzeirense que me para na rua, que fala que é cruzeirense e que assiste o pós-jogo, mas a maioria é atleticana, conversando como atleticano. Então normalmente a gente se entende nas ideias, apesar de a gente discordar de alguma coisa, do sentimento normalmente a gente concorda. E hoje, saindo do estádio, cara, eu em êxtase, assim, que a gente ganhou a terceira partida seguida na Libertadores, 100%, vindo de um pentacampeonato que eu valorizo demais, o pentacampeonato mineiro, eu percebo a torcida fora do estádio extremamente nervosa, mas muito nervosa mesmo. Eu tinha acabado de gravar um conteúdo da Powerade, eu não tinha aberto nenhum grupo de WhatsApp durante a partida, e percebo as pessoas nervosas, as pessoas na internet nervosas. Eu falei, cara, hoje eu tô numa vibe diferente do torcedor. Então acredito que vou discordar de muita gente aqui hoje, mais do que 90% dos vídeos que eu publico aqui, mas trazendo um questionamento que você pode discordar e comentar aqui embaixo, já que essa caixa de comentários linda e maravilhosa aqui tá aqui para você colocar suas ideias e a gente gerar um debate legal. Primeiro, vitória em Copa Libertadores da América, seja um 2x1 com The Strongest, seja um 5x2 no Arsenal de Sarandi, ou trazendo para jogos mais recentes aqui, né, uma vitória em cima de um... Quem que a gente ganhou aí de 2000 e... A cabeça tá ruim, o América da Colômbia lá, que nós metemos 4 também, que o jogo foi gerado de chave pro Hulk, hein? Enfim, vitória em Libertadores eu valorizo demais. Quando você vem ainda de uma final de Mineiro, que você não estava conseguindo ganhar do seu rival no estádio, que você consegue uma virada no segundo jogo, que você vem de uma vitória contra o rival no Campeonato Brasileiro e tal, então, e que você principalmente começa a mostrar a evolução, né, depois de um período muito turbulento. Eu estou numa fase da vida que eu valorizo demais o copo meio cheio, observando o copo meio vazio e pensando como eu posso preencher aquele espaço ali. Então, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que critiquei Kudê, Filipão, Turco Mohamed, a volta do Cuca, critiquei Sete Câmara, Daniel Nepomuceno, Alexandre Calil, 4 R's, critiquei Hulk em alguns dias, critiquei Paulinho alguns dias, nunca faltou crítica. Mas a gente saber valorizar o ponto positivo, futebol, mas isso não é característica da torcida do Galo, não. Isso é característica da vida. A gente recebe 100 elogios num dia. Se uma pessoa te critica, aquele é um alfinete que vai te espetar e que vai te incomodar o dia inteiro. Você leva para o travesseiro mais não falo ofensa, mas algo que te magoou, que de repente a pessoa nem sabe que te magoou aquilo ali, mas que te magoou, do que 90 elogios que você teve durante o dia. E no futebol, às vezes, o fato de você ter tomado 2 gols
ele é muito mais debatido do que o fato de você ter feito 3 gols. Isso é fato em qualquer torcida de futebol. Mas a grande pergunta que eu ouço, eu comentei com vocês já que eu tenho uma pergunta base. A pergunta base dessa semana é: o Galo tá tirando o pé no segundo tempo? O Galo tá tirando o pé? Eu já ouvi muito essa semana, mas essa com certeza vai ser a pergunta base da semana. O Galo tá tirando o pé? Galera, a gente tá com a base do time desde que o Milito chegou, que é essa Arábia, Gemerson, Arana, troca o outro aqui. E aí vem Franco, Batalha e Otávio, sempre presentes também. A gente tá sempre com o Zaratio, apesar de ser substituído vez ou outra, poupou contra o Caracas, mas a base do time é. O Scarpa vem se dedicando demais entre ataque e apoiar o lado direito também. Paulinho e Roque. A base do time, então, é essa. E o Milito não teve a opção de descansar no Campeonato Mineiro. De pensar, olha, agora dá pra... Ele pegou há dias de uma final de Campeonato Mineiro, era o dia 25 de março ali, quando foi apresentado, aniversário do clube, e tinha uma final contra o Cruzeiro com a vantagem de jogar por 2 empates, e ele veio 2-2, então ele tem um jogo, uma logística ferrada para ir para Venezuela, voltar, ter o Cruzeiro de novo, e aí ele tem Corinthians fora de casa também, ele tem um Rosário Central pela Copa Libertadores também, enfim, o calendário você sabe, não precisa detalhar. Ele tem essa sequência pesada, tendo que usar a base de um time. Então, o Galo tá tirando o pé? Eu acho que tirou, que desacelerou contra o Cruzeiro também. Mas, o que está acontecendo dentro de campo? Se você pegar uma pessoa que não assistiu a partida, falar, olha, a gente estava ganhando do Cruzeiro de 3-0 no primeiro tempo, não fizemos gol no segundo tempo. A gente estava ganhando de 3-0 do Peñarol, o Peñarol fez 2 gols. A pessoa está tirando o pé. Mas qual foi a entrega do Galo nesses 3-0? É um time que está marcando alto. Qual é o comentário da torcida? Olha, o time tem alma agora. Essa alma custa caro, cara. Essa alma, essa característica de entrega que a gente fala que o Milito anda na lateral do campo, ele é vamos, acompanhando o Arana, o Scarpinha ali. Isso tem um preço, cara. Para nós de casa, é muito tranquilo terminar uma partida descansado. Para quem está nessa sequência de jogo a cada 72 horas, na Venezuela, com o Rosário Central aqui, 3 clássicos, é pegado demais. Então não quer dizer pelo menos que está tirando o pé. Pode ser uma questão física. E o comentário que eu não suporto de jeito nenhum, e esse eu não falo aqui há pelo menos um ano no canal, mas fulano disputa a Copa Itatiaia, joga 3 partidas no final de semana e não se lesiona. Mano, ele se profissionalizar então, meu garoto. Tá perdendo milhões aí. Porque se eu sou dirigente de um time e o departamento de fisiologia fala vai estourar, é nele que eu confio. Confio na medicina. Confio em quem avalia e fala: ô Milito, esse time hoje não pode jogar mais de 70 minutos não. Agora, o que a gente quer? A gente quer o time que vai estar roubando a bola perto da área do adversário. A gente quer ter um time que começa apertando, sufocando o adversário, por isso fazendo 2, 3 gols no primeiro tempo. Ou a gente quer o time do Filipão, que com 20 minutos do primeiro tempo não passou do círculo central, e aí provavelmente vai ter perna realmente a partida inteira. Lembrando que não é um problema de agora. Lá contra o Flamengo no ano passado, eu lembro que a gente voou no primeiro tempo, era o período que a gente ficou 9 jogos, 10 jogos sem vencer, e esse jogo estava muito perto da vitória. O Flamengo virou porque no final o Atlético estava assim, entregando a bola ao Flamengo, torcendo para o juiz acabar o jogo, e o Flamengo conseguiu a virada ali no Independência. Então, assim, uma partida que a gente tirou o pé? Não foi. Nitidamente não foi. A gente gastou o turbo, né? Quem jogou Top Gear, Super Nintendo lá, vai lembrar de gastar o turbo na hora errada, gastar os turbos todos no início, tinha um macetinho da hora de usar. O que a gente quer? A gente quer o time de alma? A gente quer os melhores em campo? Olha, não vamos conseguir colocar 90 minutos da alma que a gente gosta, que nos conquistou no Milito. A gente não vai conseguir fazer isso em 90 minutos, cara. Infelizmente, não. Vai ter um momento que vai crescer o Cruzeiro, que vai crescer o Criciúma, que vai crescer até o Corinthians. O Corinthians a gente controlou, na minha opinião, a gente controlou até bem.
Tanto que depois a gente teve a oportunidade também de balançar as redes. Ah, e contra o Corinthians foram 10 contra 11, tá? Ou contra 12, 13, como você preferir. Esqueci de citar isso aí na questão da logística também. Então, para o Fael Lima, vai além de tirar o pé. Eu até me lembrei de um torcedor que estava com um terço bem grande. Ele chegou assim, você tem que falar lá que tá tirando o pé. Eu falei, ah, não, mano, não concordo com você não. Porque às vezes eu uso a tática sorrir a cena dos pinguins de Madagascar. Eu tô cansado. Normalmente eu sou o último a sair da esplanada da Arena MRV com os caras do colete amarelo me tirando lá realmente, que eu faço questão. Aliás, gente, hoje eu fiquei antes do jogo eu fiquei 1h30 em pé tirando foto com todo mundo. Espero ter tratado todo mundo com muito carinho, com um sorriso no rosto, mesmo com sede, mesmo com muita dor no joelho. E depois do jogo também. Fui o último. E quando eu saí, o último ali, um cara com terço assim, espero que ele esteja assistindo. Ele falou, você tem que falar lá que tá tirando o pé. Eu falei, mas não concordo não, moço. Você quis o time principal contra o time tal. Quis. Você comemorou quando a gente fez esse primeiro tempo contra o Cruzeiro, que a gente virou contra o Cruzeiro, que te colocou ali, que entrega o coração, que te suou até o último minuto para fazer o terceiro gol. Comemorei. Então, meu amigo, ou a gente começa a dopar esses caras aí, coloca uma aguinha mágica ali na garrafa de café deles, ou então a gente vai ver queda de rendimento mesmo, porque o Milito tá fazendo um comportamento diferente. Provavelmente você entrou aqui para ver o Fael puto com os gols que estão sendo tomados e tá vendo algo que você não queria ouvir. Mas é algo que eu preciso desabafar, que é meu ponto de vista. Porque o Galo que tá atuando no primeiro tempo tá me encantando, cara. O gol do Paulinho, por exemplo, quando eles entregam no pé do Paulinho, tá o Hulk e Paulinho ali. Com o Filipão, o Hulk e Paulinho estariam lá no círculo central, no meio campo. Então, provavelmente, às vezes o Hulk e o Paulinho não vão conseguir acompanhar a marcação no segundo tempo todo, como fazem no primeiro, porque no primeiro tempo eles estavam ali para roubar a bola e fazer um gol no erro do adversário, pressionando a saída de bola do adversário. Então, o preço que se paga às vezes é alto demais, como diria Humberto Gessinger, mas é o que é mais característica da torcida do Galo. O Galo doido, né? E quem que sai do banco de reservas do Galo quando a gente precisa? Vamos lá, galera. É difícil pegar 2021 como referência, que time ali é uma coisa de outro mundo, né, velho? Mas aí você tinha um período do ano, eu assisti outro dia todos os compactos de 2021, eu e meu amigo Luiz Felipe. Assistimos todos os compactos. Aí nós falamos, ó, tá vendo como é que na fase do ano tinha um Nacho se destacando, aí depois veio uma fase que o Savarino destacou, o Keno se destacou, o Diego Costa se destacou e o Hulk se destacou o tempo todo. Aí depois a gente falou, caramba, esse time tem Nacho no banco de reservas. Contra o Santos, por exemplo, eu acho que ele sai do banco de reservas, cara. Agora eu tô na dúvida se o Nacho sai do banco de reservas naquele jogo, por exemplo. Então, quem sai do banco de reservas hoje? O Mariano, que na minha opinião não deveria ter renovado o contrato. O zagueiro, que você questiona, o Arana, não tem ninguém para sair do banco de reservas. Quem está no banco ali no meio? O Pedrinho. Até outro dia era Patrick e Edenilson. Quem está no banco lá no ataque? O Alisson, que a gente espera que evolua, que o Milito corrija os erros, que cresça. O Vargas, que a gente não vê há 1 ano e meio. E o Allan Kardec. Quem acompanha lá no Alterosa Esporte também, mas é uma tecla que eu bati no Twitter outro dia postando o print do elenco, acho que eu falei que não tinha um pós-jogo, mas na TV eu falei em 2 dias essa semana que eu falei, olha, se quer disputar a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, falei na TV, lembrei, falei na TV 2 vezes, esse elenco tá complicado. Allan Kardec, Vargas, Cadu e Alisson no ataque, no meio campo tá Edenilson, Patrick, Pedrinho, o Igor Gomes, na lateral direito Mariano, na esquerda não tem. E temos muitos zagueiros que vão para o departamento médico. Então eu acho um elenco muito perigoso. Com esse elenco, você não acha normal o time cair o rendimento após substituições? Nos últimos 12 meses nós contratamos Batalha, Scarpa, Robert Palacios. Batalha, Scarpa, Robert Palacios. Ponto positivo, não perdemos o Arana e não perdemos o Paulinho, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, por exemplo. 2 jogadores ali que você podia ser interessante para o mercado. Então conseguimos segurar, mas perdemos. E o Alan Franco, já era nosso, voltou de empréstimo. Mas é o preço que se paga pelo Atlético que passou a ter uma postura que desde janeiro do ano passado trouxe Batalha, Scarpa, Robert e
Palácios. 2 desses eu nem citei no elenco porque não atuaram, não foram testados, são incógnitas, um está lesionado. Então você acha atípico realmente, com esse elenco, não cair o nível quando você está falando que em campo tá Arana, Batalha, Zaratio, Scarpa, Paulinho e Hulk. Para mudar para um zagueiro improvisado de lateral, para mudar para um Mariano com 38 anos, para mudar para o Igor Gomes, para o Pedrinho. Nem vou citar os outros que não que tá foda para fazer substituição. Quando colocou o Alisson e o Vargas, erraram tudo, cara. Tirou o pé? Eles erraram. Eu acho que não tirou o pé. Né? Bom, sobre isso encerro aqui, meritíssimo, a minha defesa essa argumentação que eu tinha sobre esse assunto, viu, galera? Mas assim, Libertadores, ela realmente me joga pra cima. Ele repetiu o time, surpreendeu a gente, né? O fato dele repetir, eu acho que o Milito vai valorizar demais a Copa Libertadores da América. E se ele perceber que não tem elenco mesmo, ele não vai pensar 2 vezes em colocar um elenco todo atípico contra o Cuiabá para ir inteiro para a Copa do Brasil e depois o desafio pela Libertadores. O que me preocupa é que a gente está numa felicidade muito frágil. Nós somos pentacampeões, vaiamos Paulinho e Jamerson 3 dias depois. A gente está 100% na Libertadores e sai de um jogo estressadaço, né? Nós estamos num período de felicidade muito frágil. E quem está falando aqui é realmente um cara que já cornetou muito nesses anos de YouTube, viu? Só que eu acho que às vezes é preciso ter tato pra gente fazer da maneira correta, sabe? Não sair igual o Rambo metralhando tudo, que às vezes acaba que a gente não acerta nada. Acho que tem um momento que a gente tem que perceber potencial. Vou usar essa palavra, perceber o potencial e sentir que o empurrão às vezes vai ser melhor que um tapa, um incentivo. Vou pegar de exemplo o Scarpa. O Scarpa era um jogador irreconhecível até outro dia no Atlético. O que julgou o Scarpa desde que o Milito chegou aqui, né? Aquele gol contra o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, acho que é uma espinha que estourou, um alfinete num balão, uma represa ali que arrebentou. Isso não é um exemplo legal não, porque é de tragédia. Mas assim, o famoso abriu a porteira, tirou a zica, tirou o peso, sabe, ganhou confiança. Eu lembro que no vídeo, quando eu falei da fase ruim do Scarpa, eu citei que trabalhei com Dadá Maravilha. Jair Bala tem um orgulho enorme de falar que eu trabalhei com esses caras, tanto que eu tatuei a foto desde novinho aqui ainda, na época de boleiro. Jair Bala, Dadá, trabalhei com Paulo Roberto Prestes, César Aleixo, Luizinho, e todos os boleiros falam a mesma coisa. Conversando com o Afonso Alves também outro dia, ele falou, cara, se a cabeça não tá legal, esquece. O pé não responde do mesmo jeito. E quando quando é pentacampeão ali com o gol do Scarpa, velho, é algo que só quem vive futebol mesmo, quem é ruim de bola igual eu mesmo, mas eu falo quem acompanha, que entende isso, que parece que entra realmente assim um karma, uma energia diferente no cara, e a chave vira, cara. O Paulinho, de um jogador que a torcida queria no banco, passou para artilheiro do Campeonato Brasileiro, cara. Então a chave vira no futebol de uma maneira impressionante. Já vi caras saindo de categoria de base, tidos como salvadores, que a chave virou para o bem ou para o mal. Né? O Jamerson, desde que o Milito chegou, por exemplo, ele saiu de um cara que a torcida não queria mais no clube para um homem de confiança, um zagueiro de confiança do treinador, cara. Então eu pego como exemplo, hoje está um pós-jogo, se você quiser entender como passado de pano, mas de que a gente evoluiu tanto agora que balançar demais talvez caia o castelo de cartas do nosso baralho. Destrua nosso castelo de areia aqui, né? Então eu acho que a gente dá aquele tapinha no castelo de areia, então pegando de exemplo, para moldar, vai ser mais útil do que considerar uma tragédia os gols ou a queda de desempenho contra o
o Cruzeiro no segundo tempo, cara, ficou de 3-0 o clássico. Os 2 gols sofridos numa Libertadores contra um time uruguaio de tradição na competição. Então hoje eu procurei gravar com muita sobriedade o que eu ia falar aqui. O Gemerson, por exemplo, a torcida aplaudiu ele no último jogo, cara, eu acho um gesto maravilhoso de reconhecer, do tipo, ó, mano, bateu, mas você foi responsável hoje pela vitória também, você segurou uma bronca lá atrás e tal. Falar de um cara, então, que raramente a gente fala quando vai mal, né, que é o Hulk. O Hulk hoje que estava no dia que errou muito, assisti o jogo ali com o Colé Marquinhos, com o Pablo do BH da Zoeira, Djonguinha, de grande Djonga, e a gente falando, não, o Hulk tá errando tudo, o Hulk tá errando tudo. E no dia que o Hulk errou tudo, ele deixou o Paulinho no lance na cara do gol, eu postei o print no meu Twitter lá agora, deu assistência pro Scarpa, e fora que, o fato de que um amigo comentou agora também, não, eu gravar, o cara comentou isso aqui comigo por mensagem, ele atraía mensagem, ele atraía marcador, e o Paulinho e o Scarpa, ou quem jogar ao lado dele, tem muito espaço também. É que tem dia que ele é só humano, tem dia que ele não é ET. E o dia que ele é humano, ele acaba errando realmente. Repito, ganhamos de um time uruguaio na Libertadores, ganhamos de um time argentino na Copa Libertadores, o adversário que era fraco, nós goleamos na Copa Libertadores 100%, ganhamos do Cruzeiro, que na tabela planejada eu nem falei. Como a gente empatou com o Criciúma e ganhou do Cruzeiro, eu tinha colocado 4 pontos nesses 2 jogos, bateu os 4 pontos, ficou a tabela planejada. Se existisse uma tabela planejada que eu não faço para Libertadores, ganhamos as 2 em casa como era de lei, empatamos, ganhamos do Caracas como era de lei. Tem que ganhar a do Caracas no jogo de volta, e se empatar as 2 fora de casa, tá lindo, tá maravilhoso. E se não ganhar também, se não empatar, não é tragédia, não é o fim do mundo, porque a gente fez o nosso, a gente cumpriu o nosso papel. Lá na KTO, qual é a aposta que eu falei que estou fazendo? Eu vivo períodos de aposta. Eu coloquei no clássico, eu postei nos stories agora o print que eu prometi que ia postar, eu postei só hoje. Eu postei 100 lá no clássico em 2 apostas e ganhei e falei assim, aqui no pós-jogo, eu estou apostando em chutes no gol, abri um negócio na KTO que eu não tinha antigamente, que é chute no gol de fulano de tal. Aí eu coloquei eu coloco chute mínimo do Paulinho, pelo menos 1 ou 2, eu não lembro se hoje o valor mínimo era 2 chutes no gol, mais de um gol na partida do Galo e o Galo ganha. E essa luzinha aqui do Galo ganhou está acesa mais uma vez. Você quer se divertir também? Acesse kto.com, o link está aqui na descrição do vídeo para você se divertir. Quando você fizer seu cadastro, utilize o cupom camisa12 com 1 e 2 no final. Não caiu o seu bônus? Chama o chat lá no canto e fala, ó, não caiu o meu bônus, eles depositam na hora. Fica de olho na aba promoções. Tem uma continha que eu faço sempre aqui também nos últimos vídeos. Nos últimos 28 jogos, o Galo ganhou 17 vezes essa luzinha ficou acesa, empatou 7 e perdeu 4. 4 derrotas em 28 jogos. 2 dessas derrotas eu considero férias, Bahia e Patrocinense. Então, dos últimos 28 jogos, 4 derrotas, 2 eu considero férias. Para fechar o vídeo, curtinho hoje, graças a Deus, curtinho, 23 minutos. O Everson, caderneta do Everson. Eu acho que a bola no primeiro gol, primeiro, era defensável. Se ele tivesse saído com mais confiança, deixado o gol e pulado no tempo certo, eu acho que era defensável. Como eu sou o advogado do Everson, o cara mais puxa-saco do mundo, que elogia ele, que se com o nome dele aqui na camisa e compra briga durante o jogo, eu falei, seu Djonga, eu sou advogado do Everson, eu comecei a ser advogado do Everson porque o povo batia tanto nele que eu falei, eu vou defender esse cara. Lá em 2020 ainda, e nós temos uma caderneta do Everson aqui, mas eu acho que nessa primeira, se ele sai rápido ali e sai no tempo certo, dava para encaixar. Turma, é isso, obrigado. Postei no meu story agora sobre o cansaço que eu tô. O Alterar o Esporte foi muito maneiro segunda-feira, mas isso exige uma produção. Eu componho aquela musiquinha da madrugada, eu penso, ó, o primeiro bloco eu vou usar isso, eu preciso de uma bicicleta, eu vou usar a Arena, meu rival é vice, eu vou usar um dinossaurinho, não vou usar 3 e tal, então na madrugada. Quando tem público, como tem no perfil hoje, é na madrugada. E hoje eu gravo pós-jogo na madrugada. E durante o dia, todos os compromissos. Estou dormindo pouco, estou alimentando pouco, mas eu faço questão de estar sempre com vocês aqui, porque é um momento especial, que é a realização de um sonho. Repito as palavras de lá, não é reclamação, é agradecimento e pedido de desculpas, porque principalmente Instagram e WhatsApp eu não consigo mais responder mensagem. Minha família, estou pedindo para eles não me abandonarem não, que
uma hora eu volto. Minha noiva eu não vejo há uma semana, mas vocês eu tô vendo. Terceiro pós-jogo aqui, desde que eu vi a minha noiva a última vez. Tamo junto, abraço pra vocês, viu, gente? Tchau!